Nos ouve? Boa noite, tudo Boa bem? Como é noite. que vai? Desculpe a Certinho. demora, meus amigos. Estava com problema de conexão aqui. Peço mil Valeu. desculpas. Eu que peço desculpas, meu amigo. E muito obrigado por estar aqui. Então, nós vamos dar início à nossa terceira noite de apresentação de trabalho e conclusão de curso, do curso de Filosofia da Universidade Metodista de São Paulo. Hoje nós temos 3 bancas e vamos começar. Vou abrir aqui porque o título do Antônio é longo, né? Só para lembrá-los, né, assim, o Antônio vai ter 15 minutos de fala, o professor Rui tem mais 15 minutos, todos aí tem aí um momento de diálogo, de discussão e tal, todos serão colocados aí na salinha de espera. A deliberação, eu já coloquei a palavra escrita aqui, ó, a deliberação, e após isso todos retornam e nós falamos se o aluno foi ou não aprovado, tá? Então, sem mais delongas, agradecer o trabalho, o empenho do Antônio, que não foi fácil, né, Antônio? Chegar até aqui, concluir essa fase, essa etapa, muitos obstáculos você superou, né, nesses anos todos. É uma alegria ouvir a sua apresentação sobre justiça como prática de virtude entre os homens. Então, você tem 15 minutos aí para falar. A palavra está com você, Antônio. Boa noite, eu queria desejar boa noite a todos, né, em primeiro lugar, e agradecer ao professor Rui também por estar aqui prestigiando o meu trabalho. E essa caminhada, quando eu comecei esse trabalho, eu tive muita, assim, dificuldade, porque eu tinha mais facilidade para me escrever do que eu ler. Eu tinha na minha ideia, mas a questão é que eu fui lendo algumas coisas, alguns textos, tal, e eu consegui aqui fazer esse humilde trabalho, né? Então, vamos lá. O meu trabalho fala sobre a virtude da justiça e da injustiça entre os homens. Eu vou trabalhar o Ética Nicômaco, né, de Aristóteles, né? E o que vem a ser uma virtude para Aristóteles? A virtude nada mais é uma qualidade do ser humano, né? A coragem é uma virtude e muitas coisas são nesse ponto que leva à coragem também, no ponto de vista do Aristóteles, tem muita questão que trabalha a forma como a virtude é trabalhada, porque por Aristóteles, a maior virtude do homem é a justiça. Então, para chegar a esse ponto, como que ele chegou a essa investigação? Pela forma que a justiça, para ele, ela tem que nascer entre os extremos, tem que ter duas extremidades, e essas duas extremidades são duas injustiças que vão levar ao ponto que vão chegar à justiça. Aqui a finalidade é o bem comum de todos. O que se refere à questão da virtude, ela trabalha muito a questão da alma, que é o controle dos vícios, a negação dos prazeres, e a questão ética é fundamental, porque a virtude nada mais ela é uma questão ética e moral. Quando se depara dentro de um Estado, com as leis, eles fazem todo governante ele vai fazer umas leis de acordo que quanto mais ele atinja maior número de pessoas, é melhor. Quanto mais, por isso essa lei é chamada de uma lei que é boa para todos. Então, quer dizer, a justiça, eu procurei trabalhar a justiça nesse sentido, mas tem que trabalhar a injustiça também, nesse caso. O que é a injustiça? É você fazer o contrário da justiça. Então, quer dizer, o homem justo, ele sempre procura trabalhar
a oposição da justiça. E nem sempre ele procura uma harmonia entre chegar nesse consenso. Só que a questão a questão da injustiça, assim, que eu coloquei nesse trabalho, ela trabalha muito no âmbito social. No caso de um governante, por exemplo, dentro de um estado. Se eu não obedeço à lei, se eu não obedeço às leis, por exemplo, eu estou negando impostos. Estou sonegando impostos, desculpa a gaguejada, né? Estou sonegando impostos. Futuramente, esse meu ato, de momento, ele pode até não ser injusto assim para mim, mas para o futuro, dentro do Estado, isso vai ser injusto, porque vai causar desigualdades sociais, vai causar fome, entendeu? Vai causar tudo isso. E, assim, eu estou misturando tudo que eu fiz, que estava tudo aqui na minha cabeça, tá? E a questão que eu estou falando da ética moral, a injustiça também é levada por um lado que um exemplo que eu até coloquei no meu trabalho, né? Que eu peguei, que eu li no livro, e eu achei essa questão. O que é ético é para ser, que é para praticar dentro de Aristóteles, o que é ético. Agora, o que é moral nem sempre é ético, porque no caso de você salvar uma vida, por exemplo, eu peguei um exemplo bem prático, sabe? Se eu estou num posto de gasolina, eu me deparo com uma pessoa em chamas, por exemplo, eu tiro minha roupa para mim apagar as chamas daquela pessoa, eu não estou sendo antiético, eu estou salvando uma vida. Para Aristóteles, isso é verdadeiro, uma questão verdadeira. Agora, se eu tirar minhas roupas e sair desfilando pela rua, por exemplo, eu estou sendo imoral. Então, essa é uma questão que me chamou bastante atenção. E a virtude também, ela passa pelo lado dos vícios, que são os excessos. Seria você controlar as paixões, ter controle sobre as paixões, controle sobre os vícios. O que é considerado para Aristóteles excesso, ele é considerado vício. E o controle para ele é o controle das emoções, é o controle emocional. A injustiça, ela tem vários segmentos que pode ser levado em consideração. No exemplo no caso da natureza, por exemplo, né? Você pega vamos aí, um furacão, por exemplo, né? É uma lei natural, né, da natureza. Aí você vê as pessoas, nossa, quanta injustiça. Isso não é injustiça, né? Que é causada a justiça que Aristóteles trabalha, é a justiça causada pelo homem, né? É assim que eu pude entender o que estava no livro, né, do Ética Nicômaco, né? E o homem, ele é necessário educar-se nesse sentido. Diferente de um animal que ele já tem a sua lei natural. O animal, ele é domesticado, ele é domado para fazer aquilo. Se você pegar um cachorro, por exemplo, e domar ele todo dia para ele agredir uma pessoa, ele vai agredir uma pessoa. É diferente do ser humano. O ser humano, ele... Aí eu entro no campo da racionalidade, né? Da racionalidade. Porque o homem, ele pode, nessa questão, agredir as pessoas, mas o que ele tem? Ele é racional. Ele sabe que dentro da cabeça dele, ele não está sendo uma pessoa correta. Está cometendo uma injustiça. E eu procurei trabalhar muito essa questão do lado da injustiça, na questão dentro de um Estado hoje em dia, porque dentro da questão dos impostos que são arrecadados dentro de um Estado e a forma que são aplicados. Porque eu vejo muito a questão do uso, e assim,
que privilegia pessoas que... Muito poucas pessoas, assim, enquanto que você, se você tem os impostos dentro de um estado, você tem que fazer ele que ele funcione para todas as pessoas. Só assim vamos ter um estado melhor para morar, para viver. Então, a justiça, ela trabalha nesse sentido, no sentido político também. Porque quando ela fala, o homem é um animal político, Aristóteles fala, ele quer dizer que desde quando você nasce, você já nasce fazendo política. Queira ou não, quando você vai para a escola, você já começa a entender o que é política, você já sabe o que é política. Então, é isso que o Aristóteles coloca. E a questão do... Deixa eu não me, assim, me perder muito no que eu estou falando. A questão que ele coloca dos vícios, ele tem muito a ver com a questão da corrupção. Que nada mais, se você tem um corrupto, por exemplo, que ele acha que se ele pegar uma pequena parte daquela quantia que ele tem para investir em uma área de educação, uma área social, ele acha que não vai fazer falta para ele, mas vai sim, com certeza. Então, ele está sendo uma pessoa injusta, né? No caso, né? E assim, eu procurei trabalhar muito a questão dos desejos e as paixões também. Porque nada mais é uma coisa que, assim, eu acho que pega muitas pessoas, são as paixões. E você tem que controlar as paixões, porque paixão também demais mata, né? É isso que eu pude entender bem do texto também, né? Porque o controle das paixões, ele serve para você ser uma pessoa equilibrada, né? E aí é que está aquela linha que ele fala que você tem que manter o equilíbrio, né? Para você se manter na, na, na justiça. Seria atingir a justiça, você tem que estar com aqueles dois pontos, mas você tem que estar controlado, né? Você não, no caso, essa questão. Eu falo de desejos, né? Paixões, vícios, né? Então tem o vício para ele é um excesso, nada mais do que um excesso. Não é uma falta de virtude, uma falta de virtude. E o vício é considerado uma injustiça, porque o vício ele traz vários outros problemas dentro do que você concebe o âmbito da harmonia, que é a finalidade, que é o bem comum, que é a felicidade, né? Que é o telos, né? Telos. E a questão da ética, ela, assim, até voltando um pouco, eu estou misturando um pouco, né? Mas eu não sei se eu... Então, a questão da ética, ela é muito importante, porque eu entender ética, como é que a ética funciona para Aristóteles, no âmbito da justiça, eu já posso dizer que o caminho para você praticar a justiça é você fazer o bem para o próximo, não mais que isso. E outra coisa que eu coloquei nesse trabalho, eu procurei muito colocar questões que eu, assim, práticas também, porque foi um tema que, desde que eu entrei para estudar filosofia, já era uma coisa que me pegava muito. Me pegava muito pela questão de eu não saber lidar com isso, né, da questão, né, porque eu sempre achei que eu era uma pessoa muito injustiçada, né, mas aí até a questão, eu estou dando até uma coisa pessoal, que eu fiz no trabalho, né, porque eu acho que eu não, porque a questão é que eu sempre trabalhei, porque eu sempre me deparei com essas questões e eu acabei, depois de ler muito essa ética, eu vi que tinha muita coisa que faltava dentro de mim, né? E é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. E foi isso que eu tentei passar no meu trabalho. Espero que vocês tenham gostado e agradeço por vocês terem me ouvido.
Obrigado, Antônio. Muito obrigado, viu? Muito obrigado. Privilégio poder te ouvir. Professor Rui, a nossa metodologia, né? Então, o aluno fala, agora o professor fala. O professor tem 15 minutos, tá? Quando faltar aí uns 3 minutinhos, eu vou colocar aqui na tela e falar assim, e aí, quebrada? 3 minutos, né? Tá bom? Não estou te ouvindo. Liga o som aí, pro. Ele usou todo o tempo dele, se ele quiser usar, se você achar. Não, ele faltou 2 minutinhos dele aí, que ele pode... Então, vamos lá, né? Aos colegas, Irene, Gu, a Bárbara, boa noite. Boa noite, Antônio. Boa noite, professor. Meus parabéns para você. Primeira coisa que eu gostaria de te dizer é que todos nós que passamos pela academia, um dia estivemos como você aí, um pouco apreensivo, assim, meio nervoso, mas isso é extremamente normal e isso nos faz crescer, tanto como seres humanos, como intelectualmente. Então, eu vou fazer alguns comentários que vão apenas se somar ao seu trabalho, e eu gostaria que você tomasse esses comentários sempre no sentido assim de somar, porque você já é um vencedor ao fato de concluir uma universidade, um curso superior num país como o nosso, onde o negacionismo é a característica principal. Então, o que você está fazendo agora nessa banca é a prática do que o Aristóteles chama de eudaimonia. A eudaimonia, ela é a disposição que o ser humano tem para consigo e o bem supremo. Quando a gente pega a etimologia, daimon, vamos simplificar daimon, uma entidade superior. E aí você vai ter N definições, mas vamos entender apenas como o bem superior. Então, o Aristóteles ele escreve, ou pelo menos aparentemente deixa alguns fragmentos dessa obra Ética a Nicômaco, muito em virtude da sua história com a polis. O Aristóteles ele não era um ateniense, embora ele vivesse em Atenas. Ele era um meteco, sendo assim, ele não teria alguns direitos políticos que a cidadania ateniense fornecia aos cidadãos verdadeiros. Então, quando ele escreve isso, ele está querendo nos mostrar o seguinte: a prática da ética, ela tem que necessariamente estar conectada com a felicidade, que é a eudaimonia. Só que não é a felicidade que a gente pensa hoje. A felicidade para o Aristóteles é você cumprir aquilo que você se propõe de forma virtuosa. É por isso que a gente tem assim um embate entre excessos, falta e excesso. A falta acaba se tornando um excesso. Então, na ética, ele nos mostra assim que o melhor caminho possível é um caminho que você viva longe das paixões, porque a paixão é uma doença. Mesmo hoje em dia, quando a gente vai tratar de psicanálise ou coisas desse tipo, Freud, Lacan e muitos outros, eles vão definir o estado de paixão como um estado doentio. E isso é verdade, porque observa, quando o cara está muito apaixonado, ele faz coisas assim fora assim do seu métier normal. E assim, num estado mais racional, ele obviamente não cometeria determinados abusos, tá? Então, assim, você falou da ética, dessa prática,
Eu apenas senti um pouco de falta, e talvez você pode pensar isso para os seus próximos trabalhos, que obviamente você não vai parar aqui, em trabalhar um pouco esse contexto social de Atenas. E no mundo do Aristóteles, você tem uma outra característica. A polis está deixando de ter o valor que tinha anteriormente para os gregos, para o grego clássico, porque a gente está vendo a ascensão de um grande império, né, o Império Macedônico. Então, a polis, o modelo de polis, ele vai se fragmentando. Certo? Então, quando você vai analisar esse Ética Nicômaco, é uma resposta a esse contexto histórico-social. É uma forma de valorar, né, toda aquela característica que o cidadão tinha para com a polis. Só que no Ética Nicômaco ele está ampliando esse conceito de forma sutil, é claro, não só para cidadãos, mas como todos aqueles que vivem na polis. Tá? Aqui no teu trabalho também, eu queria também dizer uma outra coisa, eu acho importante, talvez o professor Pascoal vai comentar também. Eu achei que você poderia ter utilizado mais bibliografia, tá? Que no teu trabalho aqui eu tenho duas bibliografias. Talvez você poderia ter usado algumas mais como apoio. E assim, eu tenho um cacuete, porque eu sou formado em filosofia e história, então o Pascoal sabe disso, eu tenho um cacuete de sempre trazer o ambiente da história para os comentários filosóficos, porque eu acho que enriquece muito o âmbito. Porque quando você começa a ter uma visão mais apurada desse modelo histórico, você começa a ver coisas que talvez você não visse, se você ficasse apenas não que seja pouca discussão filosófica, mas talvez você ficasse apenas na filosofia propriamente dita, mas com o contexto histórico você vai aprofundar muito mais, tá? Então, assim, eu sugiro você utilizar mais bibliografias de apoio e fazer mais citações. Eu senti um pouco de falta de citações variadas, porque aqui no teu trabalho você faz algumas citações ipsis literis do Ética Nicômaco, mas talvez se você tivesse usado mais algumas bibliografias, você poderia fazer uma discussão do que os autores falam disso, entende? Enriqueceria o seu trabalho. Então, essa daqui só é a minha sugestão no sentido positivo de você ir já se preparando para voos maiores, né? Eu vou ler um pedacinho aqui para você. Eudaimonia não consiste nem nos prazeres, nem nas riquezas, nem na honra, mas numa vida virtuosa. Então, a virtude é como você imaginar um músico, um virtuoso, alguém que toca um violino ou uma guitarra. A virtude, ela só ocorre pela repetição. Tanto que quando a gente para de andar de bicicleta, você não esquece de andar de bicicleta, claro, mas você dá uma derrapada quando você vai usar uma bicicleta novamente depois de um tempo. Então, essa questão da ética também passa pela repetição. O virtuoso é aquele que repete. Se você não repete essas regras, você não é um homem virtuoso. É por isso que a democracia ateniense ela precisa ser a todo momento repetida em atos. Em atos. Esse daí que é o grande lance da crítica que ele faz velada à cidadania restrita. Hoje a gente tem um modelo de cidadania que
na teoria, abarca todos. Mas só na teoria, porque na prática a divisão ela continua mais ou menos da mesma forma. Se você tem boas posses, você tem mais acesso às benesses da democracia. Se você tem boas posses, você toma a vacina da Pfizer, senão você não toma. Entendeu? Entendi. Então, era o que eu teria a te dizer nessa questão aí. Depois a gente vai conversar lá com o Pascoal, as questões que eu sublinhei. Pascoal, foi bem nos meus comentários, eu acho que seria isso. Professor Rui, meu amigo, nossa, você falou aqui, eu fui pensando várias coisas. Obrigado por esses 9 minutos e 53 de aula, viu? Você me deu uma chave, inclusive o Caio. Ô, Caio, vai pensando aí, por que que Nietzsche gosta mais de Aristóteles do que de Platão? Mas aí, você acabou de me falar isso e me veio assim na cabeça, né? Muito bom, muito bom. Não sei porquê, assim. Enfim, mas é pro Caio, daqui a pouco. Vou fazer essa pergunta na sua banca, Caio. Mas, se permitir, o Aristóteles gosta mais da democracia do que o Platão. Antônio, você quer falar alguma coisa com o professor antes da gente ir para o momento de deliberação? Eu queria agradecer o professor aí pelas dicas, né, que vão somadas, né, e obrigado aí por ter prestigiado o trabalho aí que eu fiz aí, mas muito obrigado mesmo, professor. Eu que agradeço e, novamente, eu endosso parabéns. Estudar nesse país não é algo fácil. Então, você já deve se considerar um virtuoso. Tá? Agora eu vou colocar todos na salinha até o Rodrigo, tá, Rodrigo? Rodrigo, inclusive, dá uma olhada aí no seu zap, eu te mandei um negócio. Isso é um incentivo, né, porque muitas pessoas não querem estudar porque não são incentivadas, né? E eu vejo em vocês um incentivo enorme nisso. Muito obrigado por tudo. Inclusive, o Antônio tem uma dedicação a vocês, né? A sala dele, né? Agradecendo vocês na caminhada com ele. Quer que eu leia aqui? Eu tenho aquele aberto. Pode ler. Eu também abri, mas você pode, por favor, professor, por favor. Agradecimentos a todo o corpo docente da Universidade Metodista, aos professores, doutor José Pascoal. Põe os nomes, professor, vai mais lá para os aluninhos, para os amigos dele, que é mais bonito. Os professores são chatos. Bom, então vamos lá. E a todos os meus colegas de classe que no caminho contribuíram para a minha evolução. Então, esse daí é o dístico dele nesse trabalho, aos seus colegas. Que bom. Antônio, depois a gente conversa, amanhã ou segunda-feira, para a versão final. Depois eu vou passar para a Bárbara todos os detalhes da versão final para todos e todas, né? E a gente dá aquela adequada no seu texto. Pessoal,